Nossa entrevista desta semana é especial e será realizada aqui no Tribunal de Justiça. Nós vamos conversar com o presidente desembargador Armínio José Abreu Lima da Rosa, que no próximo dia 1º de fevereiro vai passar o cargo após 2 anos à frente do Poder Judiciário Gaúcho. Presidente Armínio, muito obrigada pela sua presença, por nos receber aqui no Tribunal, para a gente conversar então um pouquinho desses 2 anos aí à frente do Tribunal de Justiça. Eu gostaria de começar lhe perguntando o que o senhor destaca de medidas inovadoras que foram realizadas no Tribunal nos últimos 2 anos. Esse é um momento, Rafaela, muito bom para, encerrando uma administração, se dar uma satisfação à sociedade daquilo que de substância se fez. E eu alinharia, em primeiro lugar, algumas medidas que dizem respeito ao funcionamento como tal do Poder Judiciário, em que eu citaria a questão do horário do Tribunal de Justiça, que passou a atender um expediente integral, das 9 às 19 horas, atendendo um anseio social. Também, quanto à questão de horário, a resolução de eu não diria problema, mas de uma situação que não era desejável, que dizia respeito ao atendimento dos advogados no primeiro grau, no chamado horário de expediente interno, em que os advogados não tinham acesso às serventias judiciais. Resolveu-se isto e hoje os advogados, neste horário, têm um acesso, podem ingressar nas serventias, são atendidos, e um atendimento mais qualificado que recebem, porque é exclusivo dos advogados e estagiários regularmente inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil. Em questões estruturais, eu apontaria a eliminação da situação dos juízes convocados em caráter de definitividade, que implicava quase que numa criação de uma entrância à margem da lei referentemente a inúmeros colegas. Nós criamos os 15 cargos de desembargadores, resolvemos esse problema no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que hoje é modelar nesses termos. Só temos aqui convocações nos estritos termos da Lei Orgânica da Magistratura. Também no plano das mudanças estruturais, a elevação à entrância final de 4 comarcas do interior. As comarcas de Pelotas, Caxias, Passo Fundo e Santa Maria. Eliminando uma injustiça em relação aos magistrados de primeiro grau, que usualmente tinham que abdicar das suas carreiras quando radicados desses grandes centros, e também deixando com que o tribunal recebesse grandes juízes, porque esses grandes juízes terminavam por deixar de aceitar promoções. O Rio Grande do Sul estava atrasado nisso, é o nosso conservadorismo, somos conservadores, confrontando o Rio Grande do Sul com todos os estados do Sul e do Sudeste. Apenas o Rio Grande do Sul e o Espírito Santo é que não tinham comarcas do interior expressivas equiparadas à comarca da capital. Se mudou isso, eu considero isso uma revolução em termos de estrutura do Poder Judiciário, que era algo esperado há mais de 20 anos, e contando com a compreensão do órgão especial, da Assembleia, do Executivo, mudamos o perfil da estrutura do Poder Judiciário. E em termos de visão da instituição, a nossa grande realização está, em primeiro, o nosso plano de melhorias de gestão, que desencadeamos em parceria com o PGQP e com a contribuição do INDG. E hoje já no planejamento estratégico, que está em vias de se ultimar. Caberá levar todas aquelas proposições devidamente avaliadas e apreciadas nas instâncias intermediárias até ao pleno do Tribunal de Justiça, ou se assim for entendido, a ordem especial. É indispensável que uma instituição do porte do Poder Judiciário tenha um planejamento que não pode ter uma visão de 2 anos ou de 4 anos, mas uma visão no mínimo de 5 anos para mais.
E, presidente, que iniciativas aproximaram o cidadão do Poder Judiciário? Olha, eu diria que se procurou melhorar o acesso da população ao judiciário. Uma das iniciativas, talvez a de maior repercussão, ela já está na Assembleia, que será a criação dos juizados especiais fazendários. Até agora, até o presente momento, nós temos apenas os juizados especiais cíveis, em que não entram demandas com o Estado, que é um grande cliente, né, vamos falar assim, do serviço do judiciário. E o Rio Grande do Sul, pioneiramente, antes até da aprovação da lei federal que possibilitava aos estados de criarem os juizados especiais, fazendários, o Rio Grande do Sul, através do seu órgão especial, já havia deliberado isso e recentemente fizemos um encaminhamento à Assembleia. Agora com a chancela da lei federal, eliminando qualquer debate quanto à constitucionalidade desta providência. Se procurou dar acesso à população, até permitindo que ela não precise se deslocar aos fóruns. E essa é uma definição que nós temos. Quanto menos possível, quanto menor for a necessidade das pessoas terem que ir ao fórum, que possam, da sua casa, do seu local de trabalho, acessar aos nossos serviços e ter resposta, né? E talvez a medida mais expressiva nisto foi o nosso alvará de folha corrida, que antes as pessoas tinham que ir aos fóruns para tirar esse alvará, tinha custo, e que passou a ser fornecido online gratuitamente. E estamos já ultimando também agora o alvará para levantamento de importâncias, né, que demorou um pouco mais, até porque você tem que ter muito cuidado nisso, né? O alvará é o cheque ao portador, entregue ele com alguma imperfeição, o risco é muito grande, né? Sorte que por isso ele não foi feito no mesmo momento da folha corrida. Estamos procurando trabalhar na simplificação do nosso regime de custas, né, como uma forma de eliminar dificuldades de compreensão das despesas do processo. Ainda, infelizmente, os processos têm seu custo e o Estado não tem como ainda assumir todo o custo dos processos, né? Embora, em relação aos necessitados, hoje cerca de 70% dos nossos processos cíveis são cobertos pela assistência judiciária, né? Ou seja, o Estado banca o custo, né? Só cerca de 30% é que ainda a parte tem que arcar com as despesas do processo. E estamos ultimando uma alteração no nosso regimento de custas para simplificar os valores, o cálculo dos valores, possibilitando então uma maior facilidade no acesso à jurisdição. E se tratou de criar novas varas, né? Aqui em Porto Alegre, um problema grave que nós tínhamos era com o atendimento das varas de fazenda pública. Tínhamos 8 varas insuficientes, instalamos 4 varas, quero dizer quase 50% a mais, como uma forma de permitir um maior acesso da população às demandas com o Estado, que vai se completar com os juizados especiais fazendários. Já com a alteração do nosso site, começamos com o peticionamento eletrônico, iniciamos com 5 comarcas, é algo que tem que ser feito paulatinamente, até porque é uma mudança de cultura, e isso, sem dúvida nenhuma, vai possibilitar um acesso muito maior à justiça, com uma facilidade e uma diminuição de custos expressivíssima.